Um dos assuntos mais cobrados em geografia no Enem, com certeza, é demografia, ou a geografia da população. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, aqui na nossa aula no Geografizando. Então, fique ligado para você não perder nenhum detalhe. Fala galera, tudo bem? Eu sou Eduardo Airosa, sou graduando em Geografia. É uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com vocês novamente. Bom, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a geografia da população, ou os estudos relacionados à demografia. Essa que é uma ciência bastante importante e que tem sido cobrada com bastante recorrência no Enem nos últimos anos, nessa década aí que nós estamos. Mas antes disso, quero te convidar a conhecer aqui o canal Geografizando. Então fique à vontade para fuçar o canal aqui, dar uma olhada nos conteúdos que a gente já disponibilizou e que a gente já conversou sobre aqui no Geografizando. Deixe o seu like nesse vídeo também, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, a sua contribuição, a sua dúvida. Isso é bastante importante para nós, O seu feedback é aquilo que nos motiva também a continuar com esse projeto e a trazer informações que a gente considera relevantes acerca da ciência geográfica para contribuir com a sua formação, não somente no que tange a prova do Enem, mas nesse nosso momento exato, ela é o nosso foco principal. E claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sino das notificações para você ser notificado toda vez que a gente disponibilizar algum conteúdo novo por aqui. Bom, falar de geografia da população ou de demografia no Enem é um assunto bastante complexo, porque envolve alguns conceitos que muitas vezes as pessoas confundem e aí acabam se atrapalhando na hora de responder algumas questões. Mas para nós entendermos de fato esse processo e entendermos o que é a geografia da população e quais são os conceitos básicos que a acompanham, a gente primeiro precisa entender qual é a finalidade dessa ciência. A demografia, ou a geografia da população, é um ramo da geografia que se dedica ao estudo das populações. Então a gente vai ter nesse ramo da geografia a preocupação em entender, em compreender as dinâmicas da população, dinâmicas de crescimento, dinâmicas de migração, as dinâmicas relacionadas à população de um modo geral. Então, além das taxas de crescimento populacional, as questões de índices de migração, questões relacionadas à natalidade, à fecundidade, à mortalidade, que são aspectos que fazem parte dessa ciência geográfica que se dedica a estudar especificamente a população. Bom, agora que a gente já traçou o que é a geografia da população ou os estudos demográficos, nós precisamos entender e compreender alguns conceitos básicos que acompanham essa ciência, porque são conceitos que confundem muita gente e que, quando confundidos, eles atrapalham a nossa compreensão acerca da questão. Então, o primeiro conceito que nós vamos conversar aqui hoje é o conceito de população absoluta. Quando a gente fala de população absoluta, nós estamos nos referindo ao total da população existente em determinado local, seja um país, seja uma cidade, seja um bairro. Então, quando a gente fala de população absoluta, nós estamos nos referindo ao total da população presente neste local. Então, esse é um conceito que a gente não pode esquecer. Um outro conceito bastante importante, um termo bastante importante que nós utilizamos quando a gente fala de geografia da população é densidade demográfica. Aqui, a gente já não está mais se referindo ao total da população. Quando a gente fala de densidade demográfica ou de população relativa, você também pode encontrar questões em que venham essa nomenclatura de população relativa. População relativa e densidade demográfica se referem aí ao mesmo conceito, à mesma ideia englobada nesses conceitos diferentes, nessas terminologias diferentes. Bom, a densidade demográfica é dada pela concentração de pessoas em uma determinada área. Essa área, normalmente, a gente define a medida básica dela por metro quadrado. Então, a concentração, a quantidade de pessoas em uma determinada área vai ser o que nós chamamos de densidade demográfica. Um outro termo, um outro conceito bastante importante
quando a gente fala de geografia e de população, é o conceito de superpovoamento ou de superpopulação. Quando a gente fala de superpovoamento ou de superpopulação, nós estamos nos referindo aos casos em que a quantidade de habitantes ela é superior aos recursos sociais, naturais ou econômicos existentes neste local para o sustento dessa população. Então aqui já é um conceito um pouco mais subjetivo, porque aqui a gente pode falar, o que é esse recurso fundamental? É simplesmente o alimento? O alimento ele vai ser um desses pilares, que a gente vai entender enquanto recurso necessário para a sustentação de uma sociedade, de uma população. Então, quando a gente fala de superpovoamento ou de superpopulação, nós estamos nos referindo aos casos em que o número de pessoas, a quantidade de habitantes, é superior à quantidade de recursos existentes para a subsistência e para a manutenção, para a sustentação dessa população. Bom, essa é uma diferença bastante importante que nós temos que ter em mente. Um país populoso, um país densamente povoado e um país superpovoado. Bom, vamos passar alguns exemplos então, para a gente poder deixar essa diferenciação um pouco mais clara. Por exemplo, vamos lá, o Brasil. Se a gente pega o nosso país aqui. O Brasil ele é um país que na última segunda-feira, segundo o IBGE, nós éramos 211 milhões de pessoas. 211 milhões de pessoas. Quando a gente fala isso, a gente está nos referindo à população absoluta. É o número total de pessoas existentes no Brasil. Ficou curioso quantas pessoas tem no Brasil nesse exato momento que você está me assistindo? O link está na descrição do vídeo, então você vai poder acompanhar. É um recurso bastante interessante, disponibilizado aí pelo IBGE, Então que eles fazem a contagem em tempo real da população brasileira. É bem legal. Então se você é curioso, assim como eu, dá uma olhadinha depois, Bom, vamos lá. Voltando ao exemplo do Brasil. O Brasil é um país populoso. Sua quantidade total de população é grande. Mas o Brasil não é um país densamente povoado. Se a gente pegar o exemplo de Bangladesh, por exemplo. Bangladesh não é um país populoso, pois a sua população absoluta é baixa. Mas ele é um país densamente povoado e superpovoado. Bom, quando a gente fala de geografia da população ou de estudos demográficos, existem alguns elementos que nós não podemos descartar na nossa análise. São o caso da natalidade e da mortalidade. Esses são indicadores que vão influenciar diretamente nas taxas de crescimento demográfico ou de crescimento populacional de um determinado local. Quando a gente analisa e tenta classificar esse crescimento populacional, nós chegamos a 3 classificações principais. A primeira delas é o de crescimento natural ou vegetativo. Nesse caso, a taxa de crescimento populacional é medida pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, crescimento natural ou vegetativo medido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Uma outra classificação possível, quando a gente fala de crescimento populacional, é o crescimento migratório. Esse crescimento ele vai se dar pela diferença entre a taxa de imigrantes e a taxa de emigrantes. Se você ainda não sabe diferenciar essas terminologias, aqui no Geografizando nós disponibilizamos uma aula que fala justamente sobre isso. Nós fazemos essa diferenciação entre migração, emigração e imigração e apresentamos alguns elementos bastante importantes acerca dessa temática. Então a gente vai disponibilizar, está aqui nos cards. Assim que acabar aqui, você pode acessar e conhecer um pouquinho e aprender essa diferenciação bastante importante para compreender as dinâmicas de crescimento populacional. Bom, a terceira classificação possível que nós vamos ter é justamente a de crescimento demográfico ou de crescimento populacional, que ela vai ser a mais simples porque ela é a soma das duas classificações anteriores. Então a gente soma o crescimento natural ou vegetativo
que é dado pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e o crescimento migratório, que é dado pela diferença entre a taxa de imigração e a taxa de emigração de determinado país, de determinado local. Bom, quero mais uma vez te convidar a conhecer aqui o Geografizando. Deixe o seu like se você ainda não fez, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Se você já faz parte da família Geografizando, um forte abraço, nossa gratidão a você. Continue compartilhando também este conteúdo para os seus amigos, para os seus familiares. Vamos espalhar realmente este conteúdo para que outras pessoas também sejam ajudadas e que possam aí esclarecer as suas dúvidas no seu processo de preparação para o Enem. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!